Nós vamos ler responsivamente esta passagem. Êxodo capítulo 3, versos 7 até 10. Êxodo 3, vou ler o versículo 7, os irmãos leiam a sequência. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Pode sentar, irmãos. Uma passagem que demonstra esse cuidado de Deus. A gente vê duas coisas aqui. Primeiro, essa proximidade de Deus. Ele diz: eu vi, eu ouvi, eu conheço o seu sofrimento. E a proximidade de Deus faz com que Ele desse uma solução. Eu quero livrar esse povo, levá-lo para uma terra boa. Mas uma outra coisa importante que a gente vê aqui é que o Senhor, Ele não simplesmente fez com a sua própria mão, no sentido de sem utilizar outros recursos, mas Ele vai assim chamar Moisés, chama um homem para executar a sua obra. E aí a gente vê essas duas coisas sempre acontecendo na história, o amor e o cuidado de Deus, e Deus nos chamando para servir na obra dEle, para acudirmos assim uns aos outros, Deus usando as pessoas. Queria falar um pouquinho sobre a realidade do sofrimento. Existe uma frase de Otaviano Francisco, na verdade é um poema, que diz: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Alguém pode achar um pouco fatalista essa frase ou este poema, mas é verdadeiro. Todos nós passamos pela vida, passamos pelo sofrimento, pelas dificuldades. E embora a gente nem sempre queira admitir isso, na verdade, a gente nem pode ficar reclamando o tempo todo dos nossos problemas, né? Senão nós vamos ser reconhecidos como murmuradores. Se alguém chegar para nós: e aí, tudo bem? Nem imagina como está a minha vida. Aí você começa a contar, né, todos os seus problemas. A gente fala tudo bem, porque está tudo bem, mesmo se a gente estiver próximo à morte, está tudo bem. E se estiver ainda com muitas bênçãos, muitas coisas boas acontecendo, está tudo bem. Mas nós sabemos que por trás do está tudo bem, existem os problemas, existem as dificuldades. Sobre essa questão, a realidade do sofrimento, duas coisas importantes nos ajudam e nos confortam: a palavra de Deus e a presença de Deus. É claro que uma está ligada à outra. É pela palavra de Deus que nós mais estamos na presença de Deus. E quanto mais nós estamos na presença de Deus, mais nós aprendemos a respeito do sofrimento, mais nós somos confortados a respeito das dificuldades que enfrentamos. A palavra de Deus, quantas passagens existem que nos encorajam, que nos animam, que nos alegram, que falam, né, do sustento de Deus, como essa que nós lemos há pouco. O Senhor não vê a aflição apenas, e não viu a aflição apenas do povo que estava lá no Egito. O Senhor não conhecia o sofrimento apenas deles, mas Deus conhece cada uma das nossas dificuldades, das nossas necessidades, das nossas dores. Ou seja, nós nunca estamos sozinhos no sofrimento, né?
E a palavra de Deus vem nos mostrar isso. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos encorajados a confiar. A palavra de Deus também explica a razão do sofrimento, porque nós, se sofremos simplesmente achando que eu não deveria estar passando por isso, ou por que o sofrimento existe, sem conhecê-lo, fica mais difícil. Mas quando nós olhamos pela palavra, quando nós olhamos na palavra e encontramos a história do pecado, o pecado que trouxe a morte, o pecado que trouxe a dificuldade, o pecado de Adão e Eva, que veio trazer esse sofrimento ao mundo, e nós assim entendemos. A Bíblia nos explica por que há tanta dificuldade, por que há tanta opressão, por que há tanto pecado no mundo, e por que nós também somos afetados por todas essas coisas. E assim nós somos consolados por esse conhecimento bíblico. Na Bíblia nós encontramos muitas passagens, eu quero ler uma delas, Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Os momentos que nós vivemos, todos são preparo, mas o momento maior de preparo é o momento da dificuldade, que nós podemos assim crescer, nós podemos desenvolver os nossos músculos da fé, podemos crescer no sofrimento. E assim, irmãos, nós somos consolados, como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. Então, irmãos, nós não podemos simplesmente ignorar o sofrimento ou ter uma visão fantasiosa da vida, quando nós vamos vencer todas as barreiras e um dia viveremos felizes para sempre aqui nessa terra. Não. Nós vivemos felizes, mas em meio às dificuldades que de vez em quando nos acometem. Não podemos ser inocentes nesse sentido. Temos a palavra de Deus que nos consola, mas principalmente temos a presença de Deus. Uma das coisas que mais nos incomodam nas dificuldades, no sofrimento, é a solidão. E nós não precisamos passar por ela, porque nós nunca estamos sozinhos. Sempre Deus está conosco. E a própria palavra de Deus fala que nós devemos olhar como modelo, Tiago 5:10, e na paciência os profetas, aos quais falaram em nome do Senhor. Nós temos também como modelo o próprio Cristo, que sofreu e que venceu todas as dificuldades. Cristo, que não deveria passar por dificuldades, por ser Deus, mas pela sua graça, pela graça, ele passou por as dificuldades. E nós encontramos, irmãos, na história, que disse na paciência dos profetas, mas em toda a história. Porque às vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas e fala, olha como a vida dessas pessoas não tem problema, né? Como elas não têm as mesmas dificuldades que nós temos. Mas nós também podemos olhar para tantas pessoas boas, pessoas de Deus, que passaram por dificuldades. Quando você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, no final da sua vida, um homem que serviu a Deus o tempo todo, um homem que abriu tantas igrejas, você pensa que é um homem que está cheio de amigos, todas as pessoas ao redor dele o ajudando, e ele fala que estou só. Ele fala que não tinha ninguém. Estava preso, estava preparando-se para a morte, estava só. Mas ele mesmo diz lá que não estava só, no sentido de que ele estava com o Senhor. E assim a gente poderia dar exemplo de várias pessoas, né, que serviram a Deus, que passaram por dificuldades e sofrimento. Uma delas é John Bunyan. Ele tem uma frase que diz o seguinte: não há nada além de Deus e da graça de Cristo que mantém firme o homem que sofre com uma boa vontade e uma boa consciência. John Bunyan é conhecido por ter escrito o livro Peregrino, e ele escreveu durante um tempo que ele ficou na prisão. Ele ficou cerca de 12 anos na prisão e depois morreu. Por que ele estava preso? Simplesmente porque ele pregava o Evangelho.
e ele pregava o evangelho, ia lá, prendiam ele e falava: olha, 2 meses, vamos soltar você, e você não vai pregar mais. Se você pregar, você vai ser preso novamente. E a primeira coisa que ele fazia quando era solto era pregar novamente o evangelho. E assim ele ficou preso e morreu na prisão. Você percebe que uma pessoa não fazia nada de errado, mas estava sim sendo perseguido. E nós temos como modelo sim essas pessoas. E como ele disse, a graça de Deus mantém firme o homem que sofre. É só a graça de Deus que nos mantém firmes. Então que nessa manhã nós possamos nos fortalecer, saber que a alegria do Senhor, ela é quem nos sustenta, a graça do Senhor, independente das circunstâncias que nós vivemos. E você não está só no sofrimento, não é só você que sofre, não está só, porque não está sem alguém ao seu lado. Sempre temos pessoas, sempre temos principalmente o nosso Deus. Independente do qual for a sua dificuldade, alguém pode dizer: mas a do outro é maior do que a dele, e assim por diante. Não é maior, né? Dificuldade é dificuldade, e a gente sofre mesmo quando estamos passando por dificuldades. E que Deus assim nos conforte, nos ajude. C.S. Lewis diz: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio dos nossos prazeres, fala mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é seu megafone para despertar o homem surdo. Então que possamos ser despertos, fortalecidos, até mesmo nas dificuldades, não amortecidos, não desanimados, mas assim fortalecidos. Se está difícil, é porque Deus assim nos quer melhores, mais fortes para a obra dele. Vou orar mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, pedimos que o Senhor Deus venha nos fortalecer, ó Deus, venha nos dar paz, alegria, e que nós possamos sempre, ó Deus, ter gratidão no nosso coração, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor não se esquece de nós, o Senhor é aquele que está ao nosso lado, e soluciona, ó Deus, é a solução para cada um dos problemas e dificuldades que enfrentamos. E graças a Deus, ó Pai, porque em meio às dificuldades, a esse momento temporário, ó Deus, nós temos o sustento e nós temos pela fé a certeza de que um dia encontraremos na glória o Senhor, o fim de toda dor, de toda dificuldade. Oramos em nome de Jesus. Amém.